Fala galera, tudo tranquilo? Vamos continuar aqui a nossa aula. Essa é a segunda parte do nosso percurso 29, que fala do artesanato até a indústria moderna de hoje. E o segundo tópico, vamos falar sobre as revoluções industriais. Mas o que são isso? Revolução industrial são processos que ocorreram na indústria. Na última aula, nós vimos o processo de artesanato, manufatura e indústria. Como que surgiram, como que esses avanços tecnológicos, eles ajudaram a evoluir a forma de produzir que nós conhecemos hoje. Bom, já a primeira revolução industrial, ela surgiu quando surgiu a primeira máquina a vapor. Quando foi criada, quando foi inventada, surgiu a primeira revolução industrial. Foi aí que deu o início dessa revolução. E isso ocorreu lá pelo século XVIII, mais ou menos 1750, mais ou menos, onde as indústrias começaram primeiro na Inglaterra. A Inglaterra foi o primeiro país a iniciar esse processo de industrialização, no qual de criar indústrias em seu território. Já a França seguiu posteriormente, depois a Alemanha, a Rússia e por aí foi o restante do mundo. Mas é interessante observar que a indústria, ela surgiu, ela só conseguiu existir por conta do surgimento da primeira máquina. E essa máquina foi uma máquina a vapor. E essa máquina, ela possibilitou muito o aumento da produtividade. Por exemplo, se lá no passado o artesanato, para se fazer uma camisa, uma vestimenta, levava-se 1-2 semanas, com a industrialização, ela construía 10, 20 camisas em um dia, porque era muito mais rápido, muito mais prático, mesmo com toda dificuldade tecnológica, porque estava ainda no início ainda estavam aprendendo a fazer as máquinas, estavam aprendendo até aquela tecnologia, mesmo no início, essa evolução foi muito, muito grande. E é interessante observar que a principal característica dessa primeira revolução industrial foi a utilização da máquina a vapor. E essa máquina a vapor, ela tinha o carvão mineral como principal fonte energética. Repare que cada revolução industrial, ela vai trazer uma evolução diferente e uma forma, algo novo em relação à outra. Mas vamos lá. Bom, é interessante observar que essa é a principal fonte energética dessa... Valeu, moto. Isso aí. Bom, me perdi. Vamos lá? Ok. Então, é muito interessante observar que a principal fonte de energia da primeira revolução industrial era o carvão mineral. Aqui eu tenho algumas máquinas, reparem no tamanho das máquinas, era algo muito grande, como falei, é uma tecnologia bem antiga, bem arcaica ainda, estavam iniciando o processo, mas foram essas máquinas que possibilitaram todo o avanço industrial que nós conhecemos hoje. Foi através dessas máquinas que nós entendemos o que é indústria, como a gente podia produzir produzir em larga escala e melhorar ainda mais a forma de produção da sociedade. Eu tinha diversas características. Por exemplo, a principal, posso dizer assim, a principal figura dessa primeira revolução industrial é o trem a vapor, aonde esse trem ele encurtou os espaços. Antigamente existia algo muito longe, para levar uma mercadoria de um lugar para o outro, de carroça, de cavalo, andando, era muito longe. O trem ele encurtou esse espaço, era muito mais rápido, carregava muito mais coisas do que uma carroça convencional. Ou seja, isso tudo possibilitou o avanço mais ainda da comercialização, o avanço da produção em larga escala, porque agora eu poderia produzir, por exemplo, em uma cidade A e vender lá na cidade B, porque os meus produtos eram transportados pela ferrovia, era transportado de forma mais rápida, mais segura, e com isso eu conseguia vender mais. Uma outra característica da primeira revolução industrial também era uma presença muito grande de crianças e mulheres presentes na fábrica. Não algo seja algo bom, mas sim pelo lado negativo, porque eles eram muito explorados. A presença das mulheres nessas fábricas não significava que elas ganhavam a mesma coisa, pelo contrário, elas ganhavam até menos do que os homens. E as crianças também ganhavam menos ainda, mas era comum a presença desses dois tipos. Por quê? Se pagavam muito mal para essas famílias. E por esse motivo, quanto mais membros da família estivessem trabalhando, melhor
era para o ganho familiar. E, como eu falei com vocês, era também comum também crianças trabalhando, porque as máquinas davam muito problema. E as máquinas, por ser muito grandes e também por ter espaços bem pequenos para você colocar a mão e destravar, um homem adulto não conseguia, porque a mão era muito grande, porque não tinha como. Então, já os braços das crianças eram muito mais fáceis, muito menores. Tem muito relato, existe muito relato de crianças amputadas, porque elas foram arrumar a máquina e a máquina se movimentou e acabou imprensando a mão, o pé, a perna, o braço da criança. Isso é algo bem triste. E condições de trabalho são sempre as piores nessa época, nessa primeira revolução industrial. Aqui as pessoas trabalhavam em média 16 horas por dia, tinha até pessoas trabalhando até mais do que isso, e era algo sobre-humano, não existia como a pessoa ter uma boa qualidade de vida e trabalhar nessas fábricas. Já a segunda revolução industrial, eu vou ter a troca da principal fonte de energia. Lembra, na primeira revolução industrial, a principal fonte era o carvão mineral que alimentava as máquinas a vapor. Agora, com a descoberta do motor a combustão, outra fonte de energia, o petróleo, começou a ganhar destaque, principalmente o a diesel e o movido a gasolina, e também o motor elétrico. Essa nova evolução possibilitou ainda mais o encurtamento dos espaços, possibilitou a diminuição das máquinas, dos motores, para que pudesse cada vez mais ter uma produtividade muito maior, e também a forma de se produzir aumentou. E é interessante observar que essa segunda revolução industrial, ela trouxe um avanço muito grande em relação à outra. Por exemplo, se na outra eu fabricava já 100 peças por dia, essa eu fabricava 200, 300, até 500 peças por dia em uma mesma fábrica. Entendeu? Então, eu tenho essa segunda revolução industrial como uma evolução muito grande, principalmente nas fontes de energias. E é interessante observar que nessa segunda revolução industrial que eu tenho os automóveis, eu vou apresentar o crescimento dos carros que nós conhecemos hoje, também a forma de comunicação, as telecomunicações surgiram na segunda revolução industrial com o avanço do telefone, também os trens, eles ganharam uma importância muito maior, ganharam mais força, conseguindo levar mais carga, já não tem mais aquele trem a vapor, agora é o trem a combustão, e com isso ele tem muito mais força para levar cargas mais pesadas, cargas mais rápidas, então acaba que possibilitando o avanço também tecnológico nessa revolução. Aí eu tenho mais uma imagem do avanço da telecomunicação, dos primeiros telefones, primeiros automóveis sendo fabricados e produção em série também. Um outro também avanço que teve essa segunda revolução industrial foi a produção em série, ou seja, era produzido muita coisa na mesma forma, entendeu? Ou seja, tinha-se a esteira de produção, e essa esteira de produção ela não parava, ela a todo momento ela estava sempre produzindo, e essa produção ela ia aumentando gradativamente. Já a terceira revolução industrial, já não faz muito tempo que ela ocorreu, ela vem trazer a substituição do ser humano para as máquinas, apesar que há uma divergência entre quando se iniciou a terceira revolução industrial. Os principais cientistas norte-americanos dizem que a terceira revolução industrial começou quando quando se criou a bomba atômica. Já para outros cientistas, a maior parte dos cientistas, a terceira revolução industrial começou quando as máquinas passaram a substituir o ser humano na forma de produzir. Se lá antigamente eu tinha uma forma de produção totalmente humana, totalmente artesanal, aqui na terceira revolução industrial eu vou começar a aparecer algumas fábricas com alta tecnologia, no qual elas vão estar
produzindo um bem, um produto totalmente automatizado. Então, olha só a evolução nessa terceira revolução industrial. É aqui que eu vou ter o advento da internet, a criação da internet, da computação, da robótica. Eu vou ter o avanço significativo da forma de produzir também, aonde as máquinas vão ficar cada vez menores, aonde a produção vai ficar cada vez maior, aonde o trabalhador vai começar a ganhar alguma notariedade, ou seja, o trabalhador vai ganhar uma melhor condição de vida nessa terceira revolução industrial. Aqui eu tenho, como falei com vocês, o advento da internet, eu vou ter a produção automotiva. E a quarta revolução industrial é a revolução industrial no qual nós estamos vivendo hoje. É a chamada indústria 4.0. Toda vez que você lê esse termo, indústria 4.0, ela está se referindo a essa quarta revolução industrial. Mas o que é isso? Essa quarta revolução industrial, ela vai estar indicando, mostrando a evolução que as máquinas elas estão conversando entre si. Sim, por exemplo, se lá antigamente eu tenho um robô que estava construindo um carro, quando acabasse, por exemplo, ele estava colocando a porta do carro. Então, vinha um carro sem porta, o motor iria pegar a porta, iria colocar, soldar, iria passar para outro robô. Só que quando acabava as portas, ele ficava parado, ele não fazia nada, ele acabava a porta, não tinha o que fazer. Não tinha porta para colocar. Agora não. Como as máquinas estão se conversando, quando chega, ele vai colocando a porta. Quando ele vê que a porta está acabando, ele já manda uma mensagem para outra máquina trazer mais portas. Olha só, as máquinas conversando entre si. É interessante observar o que? Esse Google Assistente, a Alexa e diversas outras máquinas que acabam entendendo o que você fala. Apaga a luz, acende a televisão, liga a televisão. Tem geladeiras hoje que ela repara se está acabando a comida e já faz um novo pedido. É muito interessante. O avanço das impressoras em 3D, que antigamente era muito complicado você fabricar qualquer coisa, hoje é muito mais prático, muito mais fácil. Então, essa quarta revolução industrial não é algo para o futuro, é algo de agora. Nós estamos vivendo essa quarta revolução industrial. E é interessante observar que um dos alunos perguntou durante a aula em quanto tempo tem essa revolução industrial. Bom, não tem uma data bem específica para acontecer. Em 100 anos tem uma revolução. Em 50 anos tem revolução. Não. O que se sabe é o quê? Que conforme vai evoluindo, essas revoluções elas vão ficando mais curtas em relação uma à outra. Por exemplo, se da primeira para a segunda levou 100 anos, da segunda para a terceira, 80, da segunda para a terceira, 60 anos, da terceira para a quarta, 20 anos, ou seja, ela foi aumentando muito rapidamente, ok? Aqui, por exemplo, eu tenho que fazer com vocês sobre como as máquinas se conversam, como as máquinas acabam interagindo. Eu tenho o advento de novas fontes de energia. Se hoje eu tenho a maior parte da energia elétrica por usinas termoelétricas, o futuro vai ser a energia solar. Então, eu tenho uma forma muito, muito grande de se fazer uma nova forma de produção de produtos, de forma de transformar a matéria-prima em mercadoria. É engraçado isso aqui, ó. Essa charge eu compartilhei no ano passado, numa aula que eu dei presencial. Ou seja, um professor dando uma aula remota. Ou seja, somente por essa forma para esse avanço tecnológico, é que a gente pode ter essa interação agora. Se lá no passado era impensável ter uma aula assim, ó, remotamente, o professor falando, gravando um vídeo e o aluno aprendendo, hoje é mais do que normal. Olha só como que evoluiu. E essa evolução começou lá, ó, na primeira, na segunda revolução industrial com as formas de comunicação, na terceira com a internet e na quarta nós vamos ver o quê? Essa comunicação muito mais direta. O que vai nos esperar na quinta, na sexta, na sétima revolução industrial quando elas chegarem. Bom, essa aqui é o fim da segunda parte. Eu vou estar gravando agora a terceira parte da nossa aula, que é os tipos de indústrias, beleza?